naquela situação toda. Eu vou conversar com o José, e o José já estava no Egito. Então, nós vamos conversar a partir do José no Egito. O Senhor fala conosco e nos abençoa e nos dá graça para ouvirmos a Tua voz, entendermos a Tua voz e termos, ó Deus, a coragem de colocar a Tua palavra em prática, em nome de Jesus. Amém? Gênesis 39, 2. O Lucas vai nos ajudando. Gênesis 39, 2. Valor. O tema que você vai, que eu proponho, se você quiser, o tema é o seguinte: se quiser alterar o tema, a mensagem é sua, e aí você anota do jeito que achar melhor. O valor do trabalhador fiel. Lições da vida do José. O valor do trabalhador fiel. Lições da vida de José. Domingo passado, nós começamos uma série de princípios aqui, né? E nós vamos ainda nesse domingo falar de princípio. Se vai mais 1, 2, 3, ou aí eu ainda não vou afirmar a você isso daí. Nesse próximo domingo nós vamos estudar mais um princípio. E eu conversei com você no início, e a grande maioria, para não dizer todos, porque eu não tenho certeza se todos estavam no domingo passado conosco, mas a grande maioria eu sei que estava. E nós falamos, eu comecei a introdução falando que nós estamos vivendo um tempo difícil. Um tempo difícil para o trabalhador, mas um tempo difícil para o trabalhador enfocando no jovem. Falei do que me inspirou, a desenvolver essa série de reflexões, vendo o apelo do pastor Jonathan com os jovens, com os adolescentes, que inclusive hoje é dia do adolescente quadrangular. Parabéns a Débora. Eu tinha visto a Débora por aí. Tá ali. Parabéns a Débora, que é a nossa líder de adolescentes. Hoje é dia do diácono quadrangular. Parabéns a todos os adolescentes, parabéns a todos os diáconos aqui da nossa igreja, né? Que Deus abençoe vocês. E eu estava falando que eu vi o apelo do pastor Jonathan, eu me senti convidado a contribuir numa luta que não é dele, uma luta que é nossa, incentivar os nossos jovens, os nossos adolescentes a serem diferentes, a fazerem diferente, a se comportarem de maneira diferente, porque nós estamos vivendo um tempo difícil, e que aquele jovem, aquele adolescente que se comportar de maneira diferente, ele vai estar à frente dos demais. Eu até falei para o Vanderlei, após o culto, conversando com o Vanderlei, falei disso daí, citei até o exemplo da Ana Júlia, que é uma jovem formada em odontologia. É um bom exemplo para a gente pensar. Há outros bons exemplos aqui conosco no dia a dia. O jovem que se preparar, e aí vai para você, jovem, hein? Essa colher de chá. O jovem que se preparar, ele vai estar à frente dos demais. Eu vou usar uma palavra, eu não quero ser nem agressivo, nem deselegante, embora eu não seja lá aquela apresentadora do jornal hoje, que eu não sei o nome dela, Sandra Nemberg, é isso? Ser deselegante com a palavra, que é ela que usa essa palavra deselegante. Mas assim, os jovens que estiverem se preparando, eles estarão mandando ali na frente. Estarão mandando. Estarão dizendo o que as pessoas vão ou não vão fazer. Agora, hoje é o tempo. Eu converso com o Luiz, filhote, você vai para a escola para aprender. Eu não peso na mente dele, porque ele não pode se sentir desgostoso com a escola. Ele tem que gostar. E ele é uma criança.
E ele tem que gostar da escola, ele tem que brincar, ele tem o tempo das brincadeiras, mas ele tem o tempo de estudar. Então, eu peso na mente do Luiz. Eu sei que esses dias a Vânia entrou na mente da Alice também. E tem que entrar mesmo. Nós temos que cuidar das nossas crianças, dos nossos juniores, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Os nossos profissionais hoje, eles estão, e você sabe como funciona, eles estão indo de mal a pior. É de mal a pior. A perspectiva não é de melhora. Os nossos, quando eu digo os nossos, não é só os que estão aqui conosco no dia a dia, é os jovens, de uma maneira geral. A internet tem um termo usado por especialistas da saúde relacionada, eu não sei como que fala a palavra, saúde relacionada à vida digital de uma pessoa. Nós estamos vivendo o tempo da cabeça podre. A internet está apodrecendo a cabeça das pessoas. Está cheio de jovem com a cabeça podre. É o dia inteiro rolando, é o dia inteiro e não sai daquilo e já não sabe quase mais nada. É o tempo que nós estamos vivendo. Então, nós estamos em Cristo nós somos livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Ele nos libertou, então nós temos que pensar. Se vamos colocar em prática ou não vamos, é uma outra história. Mas pelo menos pensar, nós devemos de pensar juntos. Então, eu estou conversando com você, eu não estou perdido aqui. Estamos no dia do trabalhador, no dia do dia. No dia do adolescente quadrangular, e nós estamos falando de um tempo, de uma geração, de um momento difícil, que precisamos tomar o cuidado para sairmos de fora, ficarmos de lado do sistema, não andarmos aparelhados ao sistema, porque o sistema, ele está emburrando as pessoas, não é empurrando não, é emburrando, deixando as pessoas burras. Porque é interessante para o sistema. Quanto mais gente burra, com perdão da palavra, de forma pejorativa, mas quanto mais pessoa, assim, abrindo mão do conhecimento, menos pessoas cuidando da massa nós teremos. Então, é interessante ter poucas pessoas cuidando de muitas pessoas. Essas poucas pessoas, elas dominam, elas ganham, elas mandam, elas desmandam, e os demais não têm muito o que fazer, porque eles estão dentro de um sistema que eles mesmos se sujeitaram. Então, é importante a gente pensar, é importante a gente entender. Ainda hoje conversei, agora há pouco, eu conversei com a Tatiane. A Tatiane estava por aí, está trabalhando, mas não sei onde ela está. Falei com ela, perguntei da Duda. A Duda está trabalhando? Aliás, eu mandei mensagem, vocês viram que eu mandei mensagem. Um ou dois é certeza que viu, os que não viram eu mandei uma mensagem perguntando. Tem alguma mulher desempregada, alguma menina desempregada? Se tiver desempregada e quer trabalhar, não é só salário, tem gente que só quer salário, não é só o salário, é trabalhar. Me manda uma mensagem, me procura, porque eu vou estar vendo de acomodar essa pessoa em algum lugar, né? Eu vou me esforçar para isso. Então, eu perguntei da Duda, e a Duda, a Tatiana, está trabalhando? Ela falou, não, ela não está trabalhando, mas está estudando o dia todo. E aí, à noite, ela vai para o curso que ela está fazendo. Quer dizer, eu achei legal de saber isso daí, está trabalhando, está estudando. Então, a nossa conversa de hoje vai girar em torno disso, lições da vida do José. O José foi alguém, que se nós fôssemos analisar a vida dele, ele teria tudo para ser aquela pessoa revoltada, aquela pessoa chateada, magoada, amargurada, raivosa. A vida do José não foi fácil. Não foi fácil. Abandonado, desprezado, ignorado, invejado. O que teve de ruim aconteceu na vida do José. Só que assim, o José, mesmo tendo tantas dificuldades para enfrentar no seu dia a dia,
Ele, em momento algum, ele abandonou a figura de Deus, a pessoa de Deus. Em momento algum, ele abandonou a presença de Deus. E a presença de Deus na vida dele fez a diferença. Foi a presença de Deus na vida de José que mudou a história de José. Transformou, o texto bíblico inclusive fala disso, transformou aquilo que era para ser o mal em bem. Então, tudo isso nós precisamos ir pensando. Então, vamos para o versículo da base, que já está até projetado aí, né? O Senhor estava com José, ele veio a ser homem próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. O Senhor estava com José, de modo que esse prosperou, passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Então, só nesse versículo já tem algumas coisas importantes, mas eu quero pontuar algumas situações. O Senhor estava com José. Primeira coisa para a gente pensar, para o nosso dia a dia, para o trabalhador pensar no dia a dia: o Senhor está comigo. Uma coisa é eu dizer que o Senhor está comigo, outra coisa é o Senhor estar comigo de fato. São coisas distintas. Eu dizer, não, o Senhor está comigo, porque eu também sou de Deus, é uma coisa. Outra coisa é o Senhor estar comigo. E como eu vou saber, pastor, se o Senhor está comigo ou não? O Senhor estando conosco, os sinais, os prodígios e as maravilhas, o sobrenatural vai nos acompanhando a todo instante. As respostas, elas vão sendo manifestas e materializadas. Nós vamos dizendo, não tem como dizer que Deus não é na minha vida. Se você quiser olhar, vou para a Bíblia de novo, dizendo assim, pelo fruto você conhece a árvore. Conforme o fruto que está dando, está para dizer se o Senhor está com a pessoa ou não. Duas coisas distintas. Eu dizer que o Senhor está comigo e o Senhor está comigo de fato. Então o texto diz, o Senhor estava com José. Outra coisa importante dentro desse começo aqui, porque eu estou na introdução ainda. Ele veio a ser homem próspero. Esse termo, ele veio a ser homem, quer dizer que ele saiu da condição de criança, de junior, de adolescente e se transformou em um adulto. E aí vale tanto para o homem quanto para a mulher. Ele ou ela veio a ser uma mulher. Que tipo de mulher? Próspera. Que tipo de homem? Próspero. Então ele passou pelo processo do amadurecimento. Ele passou por aquele processo que foi transformando a pessoa dia após dia. Ele foi encarando as dificuldades, as situações adversas. Ainda ontem fizemos a reflexão de manhã aqui falando da situação de amadurecer, de crescer dentro do projeto, ou do propósito, a partir da esperança. Fizemos a reflexão da Ana. À noite você pregou em cima disso também, pastor Carlos. Eu não estive aqui à noite com vocês, eu estava pregando em uma outra das nossas igrejas, mas eu preguei isso à noite também, falei e valorizei a importância do processo. O José, ele valorizou o processo, ele aproveitou do processo, ele soube entender o processo. E muita gente não prospera na vida porque rejeita o processo, porque abre mão do processo, porque quer atropelar o processo. Qualquer pessoa que quer ser bem-sucedida, ela precisa entender o processo. Talvez você está hoje lá no local de trabalho, na empresa tal, ou está começando com a sua empresa. As coisas não são fáceis. Para quem está chegando, eu lembro da minha história. Quando eu cheguei na empresa com 14 anos, primeiro dia de trabalho, e eu já trabalhava desde os 8 anos de idade, 7, 8 anos de idade, com 6, 7 anos a gente falava ferro velho, não era recicláveis, né? Hoje fala reciclável. Eu catava ferro velho, eu gostava de pegar o papelão, ia catando papelão e tudo. Não era igual hoje. Hoje tem papelão para todo canto e a turma não pega. É um ou outro que pega, que diz que dá pouco dinheiro, né? Meu Deus, aí, bom,
É outra história essa daí. Ele catava o papelão. Eu gostava quando chegava a hora de amarrar para ir levar e vender tudo no ferro velho. Aí fazia o bolo assim de papelão, o arame, torcia, prendia, ficava bem amarradinho. Alguém amarrou feixe de papelão aqui também ou não? O Tony, a Cláudia. Mais alguém? O Cícero. Você também, John? Lá no Palmeiro? Mas ali você estava contratado, né? Mas amarrou, tá bom. É que o Joe, ele não gosta de ficar para trás, né, irmão? Ele tem que dar um jeito de alguma forma ele participar. É assim que tem que ser. Tô brincando, Joe. Então, eu lembro, 7 anos, 8 anos, 9 anos catando vidro, porque hoje não dá nada ao vidro, mas na época dava. Catava vidro, catava ferro, não roubava fio para pegar o cobre. A gente vendia e ia ganhando dinheirinho. Depois eu fui ser gandula de aula de tênis, que o Cícero trabalha nessa área, né, Cícero? Eu era lá gandula de professor, dava aula de tênis e eu ficava de gandula lá, esperando a bolinha, pegava a bolinha e devolvia a bolinha para a turma. Graças a Deus não peguei nenhum enjoado para desfazer da gente, porque sempre tem um nó cego que quer desfazer do outro, né? Não peguei nenhum desses no meio do caminho. O professor... Intervalo, quando um aluno faltava, no intervalo eu pegava a raquete e a bolinha e ficava brincando sozinho lá com a parede, jogando contra a parede. E gostava, e eu peguei o jeito de jogar. E o professor, ele falava assim, a hora que você tiver uma idade oportuna, eu vou levar você para a escola do Kirmair, e daí você vai aprender lá e você vai dar aula aqui na minha escola. Só que isso aí demandava um pouco de tempo. E com 14 anos de idade, meu pai falou: seu irmão conversou lá na firma, amanhã você começa a trabalhar na firma. Em vez de eu ser professor de tênis, eu fui ser ajudante geral, com todo o respeito do mundo. Mas essa é a história. Eu ia falar para o meu pai: pai, mas o rapaz vai me treinar para eu dar aula de tênis. Os meus outros irmãos, todos eles trabalhavam na metalurgia. Pegava o pagamento, trazia o pagamento, dava o pagamento inteiro na mão do meu pai. Meu pai contava quanto tinha. Quando descontava R$2 de farmácia, ele já falava: mas veio menos. Porque teve a farmácia que descontou. Aí ele dava quanto ele achava que tinha que dar para nós. E eu cresci dentro desse... Eu sei que eu estou compartilhando a minha história, ou parte da minha história, mas eu sei que eu estou provocando você a lembrar situações que você também viveu. Situações que de alguma maneira você acabou fazendo, acabou tendo que ir se desenvolvendo. O tempo foi passando, no primeiro dia de trabalho eu queria voltar, não queria mais trabalhar. Aquele sol que batia no vitrô, não tinha cortina, uma mesa desse tamanho aqui aproximadamente, só que mais larga, de ferro, toda ela umedecida com óleo para não enferrujar, um cheiro de óleo o dia inteiro, com aquele cheiro de óleo trabalhando na cabeça, assim, a minha cabeça explodia, doía, que dor, meu Deus. Eu cheguei em casa e falei para minha mãe: mãe, eu acho que eu não vou querer mais não. Ela falou: como não? Eu falei: não está fácil, viu? O cheiro de óleo. Falou: não, vai dar certo. No outro dia eu fui, foi muito parecido. No terceiro dia eu fui fazer algum serviço diferente. Aí eu já gostei da ideia, ficou um pouco melhor. Trabalhei 10 anos naquela empresa. Eu entrei, eu não sabia fazer nada. Fui aprendendo, algumas coisas me ensinaram, outras eu aprendi de curioso que sou. Muita gente não gosta de ensinar você quando você está num ambiente novo de trabalho. Então a turma não ensinava porque tinha medo que você ocupasse o lugar deles lá. Eu sofri com isso daí, montava tudo errado. A hora que vinha o encarregado, ele olhava e ele falava: pô, mas está tudo errado aí. Eu montei, eu achei que era assim, mas... Enfim, estou falando com você do processo. Porque pode ser que tenha alguém aqui que está passando por um momento hoje difícil, igual eu passei lá no início. E o início não é fácil. O início não é fácil.
Viu, pastor Acátia? O início não é fácil, mas a gente persevera. Deus nos dá graça. Deus vai nos ajudando. A gente tem que estar abertos a passar pelo processo. Se for falar da igreja, eu me lembro quando eu fui iniciar, eu nem vou falar de líder de grupo de jovens, porque eu tenho até que me controlar, porque às vezes eu extrapolo com a fala. Eu lembro, no sábado, o pastor me colocou, do jeito que ele me colocou para ser. Você vai trabalhando com os jovens? Vou. Logo no domingo de manhã teve pessoa que veio. Como se ela se você soubesse como eu fico incomodado com isso. Mas isso é coisa que Deus acha que tem que trabalhar em mim ainda. Mas eu fico, mas me revolta, de verdade. A pessoa veio como se ela tivesse vindo com uma bandeja assim, ó. Eu estou entregando meu cargo. Meu Deus! Está entregando o cargo. Agora você vai ser o líder dos jovens aí, você monta a sua equipe de trabalho. Estou entregando o cargo. Mas que tontice, que criancice, que imaturidade, que irresponsabilidade. Tendo em vista que a obra é de Deus e as pessoas elas estão aí para ser ajudadas por pessoas que Deus destacou para ajudar. Aí por inveja, por ciúmes ou por algum descontentamento com alguém, eu deixo os demais todos aí assim, ó, de qualquer forma, sem ter o apoio e a ajuda devida. Então, bom, como líder de jovens foi assim, como coordenador de jovens depois que eu acabei me tornando, graças a Deus, não foi diferente. Tinha muitos líderes que me ajudavam, mas tinha uns líderes que eram uns líderes endemoniados, que não ajudavam e ainda atrapalhavam. Trabalhamos, fui ao pastoreio, com 4 pessoas no início, 200 e poucos reais de arrecadação. Você olha, você fala assim, meu Deus, eu preciso que o Senhor só me dê o direcionamento, porque saúde o Senhor já me deu, coragem também, agora eu vou para a guerra. E eu estou aqui para contar a história para você. Talvez você está com sua empresa começando, talvez você está começando algo na sua vida dentro de uma determinada área. Talvez está mudando, igual, por exemplo, o pastor Jonathan, que tinha estudado, estava trabalhando dentro de uma direção, aí fez uma reorganização, hoje está numa outra área, estudando e aprendendo. A Vânia, que não é diferente, estava ali agora há pouco me falando e me ensinando coisas, que ela vai ter uma prova. Então ela falou, pastor, fica aí de cobaia, eu ensino você e depois eu falo que eu tenho que falar na sala de aula. E eu estava lá ouvindo ela, um sono que deu, mas ela não para de falar, mas eu estava lá ouvindo. Está tudo bem, é processo. Então olha o texto, ele veio a ser homem, ele não chegou homem, ele veio a ser homem. Ela veio a ser uma mulher. Ela não chegou uma mulher, era uma criança, era uma junior, era uma adolescente, era uma jovem, mas uma mulher ou um homem que amadureceu, que cresceu e que se tornou alguém. Você está me entendendo? Diga amém. É importante isso daí para qualquer profissional. Para qualquer profissional isso é importante saber entender. Talvez a gente trabalha com alguém, a pessoa não sabe, a pessoa está ali, vai saber por que ela está ali. O importante é que ela está ali e nós estamos ali de repente olhando a situação e pensando, meu Deus do céu, mas a pessoa ela dá cada trombada, cada atrapalhada. Tenha a paciência de ser amadurecido no processo, que Deus honra você em tudo aquilo que você desejar dentro do seu coração. É questão de olhar, de entender o texto. Ele veio a ser homem, mas ele veio ser um homem o quê? Um homem derrotado, vergonhado, humilhado, um homem que nada dava certo, um homem que só dava trombada, cabeçada, um homem que não tinha nada de bom para contar. Não, a Bíblia diz que ele vem a ser um homem próspero. Ou seja, uma pessoa que tudo aquilo que ele fazia dava certo. Isso é ser próspero. É você fazer algo e dar certo.
É você fazer algo, de repente, não sair do jeito que você gostaria, você não desistir, não desanimar, refazer, reorganizar, pensar e seguir ali trabalhando, e seguir ali fazendo, até que venha a dar certo. Isso é ser uma pessoa próspera, que muita gente, infelizmente, confunde ser próspero com ter dinheiro. Ter dinheiro é bom, irmão. Ter dinheiro é legal. Ter dinheiro é ótimo. É ótimo. Só que nós não podemos empobrecer a palavra ser próspero ou prosperidade apenas no âmbito financeiro. Porque ser próspero é ir bem em tudo que faz. O José, ele era alguém próspero. E ele estava na casa do seu senhor egípcio. Ou seja, ele estava sendo acompanhado por alguém. Alguém estava acompanhando José, alguém estava olhando por José, alguém estava ali assinando embaixo as atitudes do José. Para alguém, o José tinha que dar satisfação. Para alguém, o José, ele tinha que prestar conta. Que é uma outra coisa legal para a gente pensar no dia do trabalhador. Porque tem gente que não quer prestar conta para ninguém. Tem gente que não quer falar o que fez ou o que não fez, como fez ou como deixou de fazer, não quer falar qual é o plano, qual é o projeto. Muitas vezes a pessoa que tem dificuldade para dar satisfação é porque ela não está com a vida organizada e ela tem medo que a vida bagunçada dela seja exposta. A pessoa que está com a vida organizada, e isso é em qualquer área, irmão, não estou falando na área moral, é em qualquer área. Uma pessoa que está com a vida organizada para poder vencer, ela não tem dificuldade de prestar conta, ela não tem dificuldade de pegar, sentar e conversar com alguém e dizer assim, olha, com humildade, dizer, olha, eu estou pensando em fazer isso, eu planejei isso, aquilo e aquilo outro, eu não sei o que você acha, o que você acha disso que eu projetei? E se a pessoa de repente disser, olha, eu acho isso, aquilo outro legal, mas talvez se você fizesse um ajuste nisso, naquilo ou naquilo outro também, ia ficar ainda melhor. A pessoa que presta contas, a tendência dela acertar é muito maior. A pessoa que não presta conta, a tendência dela não desenvolver, dela não evoluir, ela é uma tendência muito grandiosa. Aqui está o José, cujo o Senhor estava com ele. O José, que passou pelo processo do amadurecimento e se tornou um homem. O José, que saiu vendido da família dele, que agora é uma pessoa próspera, bem-sucedida em tudo aquilo que fazia. Aqui está o José, diante de alguém cuja pessoa ele tinha que prestar conta. Se eu ficasse só aqui, eu acho que já dava para a gente tomar posse de uma série de coisa boa para a nossa vida profissional. Mas agora eu acabei a introdução, eu vou entrar no propósito da reflexão. Ponto número 1. O trabalhador fiel é dedicado mesmo em meio a situações difíceis. O trabalhador fiel, ele é dedicado, mesmo quando as coisas estão difíceis. Porque uma coisa é você ser dedicado quando está indo tudo bem. Outra coisa é você ser dedicado quando as coisas estão difíceis. Seja na igreja, seja no trabalho, seja em casa, em qualquer lugar. Quando está indo tudo bem é fácil. Agora, quando as coisas não vão bem, aí é uma outra história. Gênesis 39, 3 diz assim: vendo, pois, o seu senhor, Potifar, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele, com José, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Mesmo como escravo, José não deixou de se dedicar ao trabalho. Primeiro ponto, talvez para você, onde você está hoje, as coisas não estejam fáceis. Talvez para você, lá no seu local de trabalho, ou na sua empresa, ou no seu negócio, as coisas não estejam do jeito que você
gostaria que estivesse. Aprendamos todos nós com o José. Mesmo no momento difícil, ele permaneceu, ele se mostrou fiel e o Senhor continuou com José. A mão do Senhor era sobre a vida do José. Colossenses 3:23 vai dizer assim: em tudo quanto fizerdes, Colossenses 3:23, faze-o de coração, como ao Senhor e não aos homens. Tudo o que você for fazer, faça de coração, como se você estivesse fazendo para o Senhor e não para os homens. Provérbios 22:29. Viste um homem diligente, cuidadoso, atencioso na sua obra, perante reis essa pessoa, esse homem será posto, não entre os de posições obscuras. Deixa eu ver como que está a tradução aqui. Você acompanhou aí ou não? Provérbios 22:29? 22:29 de Provérbios. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhará para a gente, aqui usa a palavra obscura também, não trabalhará para a gente obscura, quer dizer, uma pessoa cuidadosa, atenciosa, habilidosa, zelosa, uma pessoa fiel, essa pessoa, a Bíblia diz que a tendência na vida dela é ser promovida. Segundo ponto, o trabalhador fiel respeita princípios morais. Nem vou ficar falando muito de princípio, mas aqui o texto traz para nós a reflexão. Princípio moral. Princípio moral. Gênesis 39:9. Ninguém há maior do que tu nessa casa. Nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? A mulher do Potifar, que a gente sabe a história, né? Mais ou menos, pelo menos a gente sabe. A gente sabe a história que foi contada. Nós não sabemos ao certo como que tudo aconteceu por lá. A mulher do Potifar resolveu ficar com gracinha para cima do José. O José podia ser um daqueles caras bem sem vergonha, que ia pegar e falar, nossa, não, mas que luta, hein? Você é uma gata, você é um baita avião. O José podia fazer isso aí? Sim, ele podia. A gente vê tantas e tantas pessoas fazendo isso daí. Mas ele tinha princípio moral. O seu marido, o meu Senhor, ele colocou tudo na minha mão. Entre o tudo não está você, porque você é a mulher dele. Então, vamos parar com a conversa por aqui? Gente que tem caráter, gente que tem princípios morais, age desse jeito. É melhor a gente nem continuar com essa conversa, tá bom? Eu lembro, de vez em quando eu conto isso daí. Na época da pandemia, que ficávamos eu, o Carlão aqui, o Will, o Joe, aí fazíamos o que tinha que fazer aqui. Você lembra da época, né? Como não vamos lembrar dela, né? Saíamos daqui, acabava de sentar lá para tomar uma sopa, tinha vez que era sopa, tinha vez que era pão com calabresa, tinha vez que era lanchinho de presunto e queijo. 2 anos comendo sopa, pão com calabresa e lanchinho de presunto e queijo. Né, Marcinha? De vez em quando tinha alguma coisa diferente. Pizza, não lembro de ter pizza. Pipoca, pelo amor de Deus. Foram tempos difíceis. Nós acabava de sentar lá. Aí já vinha mensagem no meu celular. Ai, nossa, que joia, que coisa. Aquela foto de mulher, uma mulher mais bonita que a outra. Eu mostrava para o pastor Jonathan. Eu mostrava para o Carlão. Falava, você acha mesmo que essa mulher está atrás da mensagem? Você acha que eu sou tonto? Teve uma, então, porque era isso que eu estava precisando nesses dias, que eu estou tão mal, meu relacionamento não está legal. Manda mensagem. Aí a Marcinha estava do lado, eu mostrava tudo para eles, aí eu falava, Marcinha, a mulher aqui ela está mal, emocionalmente ela está abalada, faz uma oração.
A Marcinha gravou o áudio e mandou para a mulher lá. Ela curou. A oração da Marcinha é poderosa. Nunca mais procurou ajuda. A pastora Kátia mesmo eu mandei, tinha uma que era de Sumaré, que é a mesma conversa. A pastora tentou ajudar ela 2, 3 vezes, ela fugiu. Irmã, agora, a gente tem que saber onde que a gente quer colocar o nosso pé, onde a gente não quer colocar o pé. Princípio moral. A mulher do Potifar foi para cima do José. O José falou, estou fora. Vai fazer gracinha? Vai cair fora? Vou. Você vai parar na cadeia, então não tem problema. Foi para a cadeia. Ele sofreu porque ele fez a coisa certa. E às vezes é assim, nós sofremos porque fazemos a coisa certa. Bom, então está aqui. 2 versículos de base para você. Primeiro, Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores e não se detém no caminho dos pecadores. Ele tem princípio, ele valoriza os princípios morais. Segundo texto, Tito 2, 7 e 8. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra integridade, sobriedade, linguagem sã, irrepreensível. Olha Tito sendo instruído. Não tá, eu falei rápido demais? Tito 2, 7 e 8? Ou eu nem falei a referência? Tito 2, 7 e 8. Olha lá. Em tudo seja você mesmo um exemplo, fazendo boas obras. Em seu ensino mostre integridade, seriedade. 8. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem contra você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de você. Para não poder falar mal. Estamos falando do José. O José, ele valorizava os princípios morais. E nós estamos vivendo uma época, nós estamos vivendo um tempo em que os princípios eles estão sendo ignorados ao extremo. Terceiro ponto. O trabalhador fiel, ele é paciente e ele confia no tempo de Deus. Gênesis 41, 14. Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair apressadamente da prisão. Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair apressadamente da prisão. Ele foi para a prisão, mas na prisão Deus estava junto do José e José não ficou na prisão. O trabalhador fiel, ele é paciente, ele acredita que Deus ele vai agir. Pode ser que de repente não seja na hora, no momento falava com a Marcela, outro dia disso daí. O Deus, ele é eterno e por ele ser eterno, ele tem o tempo ali na vista dele. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. E Deus, Dani, tem o tempo dele certinho, ele age no tempo dele certinho, exatamente. Então, Eclesiastes 3:1. Eclesiastes 3:1. Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tiago 1:4. Tenha, porém, a paciência, a sua hora perfeita, para que sejais perfeitos, completos, sem faltar alguma coisa. Tenha paciência, espere, calma. Falava disso outro dia com o Tom, né, Tom? A gente estava falando da importância da gente muitas vezes ter que esperar determinadas situações. Quem faz quem manda, por exemplo, um orçamento, aqui nós temos vários irmãos que enviam um orçamento para lá e para cá, esperando fechar o contrato, tem que esperar, tem hora que demora para fechar o contrato. Enquanto não fecha o contrato, é seguir acreditando que Deus está no controle da situação. Às vezes a pessoa manda um currículo, a resposta não vem, mas continua lá confiando, continua crendo. Continue confiando no tempo de Deus. Deus tem o tempo certo, Deus tem a hora certa para agir na nossa vida.
E Deus nos trata como filho, e como filho nós não podemos deixar ou ignorar aquela premissa, aquela maior que é: para o seu filho você não dá nada que possa oferecer risco a ele. Se for alguma coisa que vai oferecer risco a seu filho, a sua filha, você não dá. E se você der, é porque você é irresponsável. Eu sei que não é o caso de vocês, não é o nosso caso. Deus nos trata como filho. Então tem coisas que Ele não manifesta na nossa vida, porque Ele sabe que se Ele manifestar, vai fazer mal para nós. Como Ele sabe que vai fazer mal para nós, Ele não manifesta, mas Ele não nos deixa desamparado. Ele usa um culto como esse para dizer: tenha paciência, tenha calma, saiba esperar, saiba confiar, porque eu estou no controle da situação. Quarto e último ponto da nossa reflexão: o trabalhador fiel, ele glorifica a Deus com as suas conquistas. Essa é uma questão importante, que tem muita. Eu estou acostumado a ver isso daí. Fico triste, mas não tenho o que fazer. A minha obrigação, o meu dever é ensinar, é ajudar. A obrigação da pessoa que recebe ajuda, a obrigação da pessoa que recebe a instrução, ela é ser agradecida primeiro a quem? Primeiro a Deus. Vamos colocar as coisas na ordem certa. Agradecida a Deus. Em segundo lugar, agradecida a quem ajudou, a quem estendeu a mão. Eu estou acostumado a ver pessoa que não é agradecida, nem a Deus e nem a quem ajudou. Eu estou acostumado. Infelizmente, isso se normalizou. As pessoas cada vez mais e mais elas estão mal agradecidas. Cada vez mais e mais elas estão ingratas. As pessoas cada vez mais e mais elas não dão glória para Deus e mais elas ignoram aqueles que as ajudaram. Você pode fazer isso aí, você sabe o que eu estou falando aqui, é uma realidade. Você pode fazer 1000 coisas boas para a pessoa, talvez nem obrigado ela vai te dizer. Mas se você deixar de fazer uma coisa para a pessoa, ela vai te arrebentar para o resto da vida. A gente vive num tempo que é assim. É um tempo que é desse jeito. Então nós não vamos querer mudar tudo, até porque nós não vamos conseguir. Nós vamos procurar o quê? Aprender a controlar em nós o sentimento, porque senão nós vamos ficar tristes, vamos ficar chateados, vamos ficar aborrecidos, vamos ficar deprimido, depressivo, oprimido, opressivo. Nós vamos ficar assim, na lona. Então, não consigo mudar as pessoas, não tem problema, porque mudar as pessoas, o poder está em Deus. Eu posso mudar a minha vida, e a minha vida depende da ajuda de Deus e da minha vontade de mudança, e trabalhar para mudar, para ser transformado de alguma forma. Então vamos lá, Gênesis 41:16. O grande exemplo, lições da vida de José. Respondeu José a Faraó dizendo: isso não está em mim, Deus dará resposta de paz a Faraó. O José é chamado para interpretar o sonho das vacas magras, das vacas gordas, das espigas de milho bonita, das espigas de milho feia. Está falando de tempo, está falando de dificuldade, está falando da necessidade de administração, que nós nem vamos entrar nesse campo da administração, que é tão importante, que é um de nós administrarmos bem tudo que chega na nossa mão. Deus está ali com o José, e o José está entregando para Deus a glória. Porque José já tinha de Deus o entendimento que Deus ia agir através da vida dele. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Deus dará a resposta. Deus deu a resposta, sim ou não? Deu, claro que deu. Mas quem foi que levou a glória? José ou Deus? Quem levou a glória? José ou Deus? E agora? Nem eu sei. Eu estou perguntando para você me ajudar aqui, para me falar. Você não fala? Quem levou a glória foi Deus. Porque o José, antes de mais nada, ele deu a glória para Deus. Está aqui, Deus dará a resposta. Quem vai dar a resposta? Deus. Então, se foi Deus que deu a resposta, a glória foi dada para quem? Deus. Pronto, está resolvido. O José não se gloriou dizendo: olha, deixa para mim, Faraó. Eu manjo dos Paranauê. Fique tranquilo. Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou falar com você. Eu ia fazer uma brincadeira, mas nem vou fazer a brincadeira. Melhor não brincar, assim evita chateação. O José, ele veio e falou: pode deixar que eu sei o que eu faço. Vou resolver esse problema.
conta comigo, Faraó, conta comigo. Você não vai se arrepender. Como muita gente faz. Falou, fica tranquilo, porque Deus dará a resposta. Ele não falou, coloca a confiança em mim. Ele falou para o Faraó, coloque a confiança em Deus. Pronto. Nós estamos falando num culto de profissionais. Nós estamos falando no Dia do Trabalhador. E no Dia do Trabalhador nós estamos conversando e pensando juntos sobre um bom exemplo chamado José. José era alguém que mesmo nos momentos difíceis, ele se mantinha firme e fiel. José era um trabalhador que respeitava os princípios morais. José era um trabalhador que respeitava o tempo de Deus. José era um trabalhador que a glória ele entregava toda para Deus. Porque se Deus não for na nossa vida, nem da nossa cama nós saímos. Então, a Bíblia ensina para nós que Deus agiu através da vida do José. Mateus 5,16, nós estamos no finalmente da reflexão. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a você. Amém? E glorifiquem ao Pai. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, mas quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O profissional não pode se esquecer disso daí. Isso nós estamos olhando para um bom exemplo. Um bom exemplo. José foi um bom exemplo. Então, tudo que ele ia fazer, tudo que ele fazia, a vida do José apontava para Deus. Você tem uma empresa aí, graças a Deus, é Deus na minha vida. Você tem um carro, é Deus na minha vida. O seu salário, hein, é Deus na minha vida. É Deus, é a glória para Deus. E eu quero finalizar dizendo, dar a glória a Deus, inclusive, é reconhecer através dos dízimos e das ofertas, que muitos não reconhecem, não sendo nem dizimistas, não sendo nem ofertantes. Quando eu sou dizimista fiel, dizimista é a 10ª parte, não é 5 e nem 3 e nem 2%, é 10%. Quando eu sou fiel, eu dou a glória para Deus, apresentando o dízimo a Ele. Quando eu sou uma pessoa fiel, que tem a intenção de dar a glória para Deus, eu pego a minha contribuição e eu apresento a minha contribuição para Deus. Está aqui, Deus. Essa contribuição é para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Mas eu já estou, inclusive, agradecendo, porque eu sei que daqui a pouco o Senhor vai fazer mais. Diga amém e diga graças a Deus. É um entendimento. A bênção do trabalhador, ela passa pela nossa vida, trazendo exatamente isso daí. O entendimento. Nós somos chamados, como trabalhadores, a viver com propósito. Por que tem muita gente dentro da igreja que não prospera? Porque não anda segundo o propósito. Não está no esboço, não está no sermão, mas eu quero ler com você. O Lucas, Romanos 8:28. Por favor. Romanos 8:28. Fechou a Bíblia? Sabemos que Deus age em todas as coisas. Ele age para o bem daqueles que o amam. Então Deus age para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Se eu estou andando no propósito de Deus, qualquer dificuldade na minha vida, Deus vai transformar em bênção. Mas se eu estou fora do propósito de Deus para a minha vida, eu posso colocar a minha barba de molho. É questão de pegar e olhar a Bíblia. Há poucos dias eu tive a felicidade de celebrar o casamento da Ana e do Messias. Falei com eles lá e com todos que estavam ouvindo. Está nascendo uma família.
Deus está dando um propósito para essa família. A partir do propósito, eles vão desenvolver a vida deles, um para com o outro, observando o propósito dado por Deus a eles. Eles observando o propósito, estou pegando eles como exemplo, ok? Mas isso vale para todos nós. Eles pegando e cumprindo, observando o propósito de Deus para a família deles, e através da família deles, qualquer situação vai contribuir para o bem na vida deles. E isso vale na vida de qualquer profissional. Porque nós sabemos que sempre acontecem situações adversas na nossa vida profissional. Sim ou não? Você vai para a empresa, às vezes o patrão não está legal, às vezes é o encarregado que não está legal, às vezes é o cliente. Às vezes, outro dia até eu estava conversando com uma pessoa que disse que foi injustiçada no local de trabalho. Não, mas quem que não é injustiçado no local de trabalho? Se você está andando de acordo com o propósito de Deus para a sua vida ali, Deus ele vai te honrar. O José foi parar na prisão. Deus honrou ou não honrou? Claro que honrou. Então, é isso que nós temos que entender. 4 pontos. Recapitulo e finalizo. Fiel, o profissional fiel mesmo em meio a situações difíceis. O profissional fiel respeita princípios morais. O profissional fiel, ele é paciente, ele confia no tempo de Deus. O profissional fiel, ele trabalha e dá glória para Deus através das conquistas que chegam na vida dele. Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos guarde, nos proteja e a bênção do trabalhador permaneça sobre esse povo. Diga amém e diga graças a Deus. Fique em pé, por favor. Os músicos podem vir para o altar, por favor, para nos ajudar. Deixa eu explicar como que nós vamos fazer. Todos receberam, inclusive as crianças? Todos? Chama a criançada que está ali fora agora para eles receberem unção também. Todos receberam? Ótimo. Esse material é um material que Deus vai usar na sua vida para te conduzir à vitória. Nesse material tem um campo para você escrever o seu nome e o campo para você escrever o salário que você deseja. Pastor, eu não fiz. Então eu vou pedir para você fazer. Se você não tem caneta, aqui tem uma caneta e perto de você tem alguém que tem caneta. E você, na hora de vir para frente, que nós vamos ungir, você vai trazer fechado. Ninguém vai olhar o que você quer receber. O meu está escrito aqui já. Quer ver? Eu sabia que você ia querer folgada. Ninguém vai olhar o quanto você quer receber. E se olhar também, eu não vejo problema nenhum. Mas isso é cada um. Você vai colocar diante de Deus. Eu vou falar o que eu já fiz. Eu não vou falar o que eu vou fazer. Eu vou falar o que eu já fiz. Eu coloquei aqui. Eu tenho o subsídio que eu recebo da igreja, como administrador, como o pastor que eu sou e assim por diante. Mas eu tenho uma empresa também, chama Torre Forte. Essa empresa, ela é da área, não, Castelo Forte, perdão. Ela é da área da educação, treinamento e assim por diante. E eu coloquei na minha empresa, daqui é minha empresa. Aqui é ministério. Aqui eu digo que dá para ter abundância, tem abundância. Eu digo que é na vaca magra, nós vamos na vaca magra e está tudo bem. Mas a minha empresa ela tem que virar no verde sempre. Esse é o desejo do meu coração. Então eu escrevi aqui. Quanto eu quero receber na minha empresa hoje, quanto eu gostaria. Então eu já dizimei o quanto eu escrevi aqui. Hoje eu já lancei meu dízimo. Já dizimei. Hoje, vou falar para você. Não vou falar a título de promoção nem de nada. Vou falar a título de instrução. Aqui está escrito. Quanto está escrito aqui? Você que queria ver. Está vendo? Sabe ler? Doutora Ana. Quanto está escrito? 5.000.
Hoje, se entrar 5 mil na minha empresa, eu estou feliz. Não precisa entrar mais. Lógico que se entrar mais, estou mais feliz ainda, né, irmão? Pelo amor de Deus. Mas se entrar 5 mil, estou feliz. Hoje eu já dizimei R$500. Eu já fiz isso hoje. E eu não estou dizendo que você tem que fazer isso. Eu estou dizendo que eu fiz isso. Pastor, eu vou acompanhar o senhor. Lá atrás a Márcia me acompanhou. Ela recebia 200 e poucos, 180 e poucos reais, né? Lá no Santa Rosa, quando você era ainda ajudante do ajudante. Ela recebia uma mixaria. Nós fizemos isso aqui lá no Santa Rosa. Multiplicou ou não multiplicou? Multiplicou. Eu não estou dizendo para você, eu não estou aqui. Você sabe que eu não trabalho desse jeito, eu não ensino desse jeito. Eu estou dizendo assim, ó, a minha fé é desse jeito. Eu quero chegar lá, então o meu dízimo já foi apresentado. Já foi. Agora eu tenho que trabalhar para chegar lá. Vou fazer a minha parte e Deus vai me abençoar. Tá? Você tem na sua mão. Pastor, eu não vou escrever, eu não vou fazer, eu só vou ir receber a unção. Não tem problema nenhum. Pastor, eu vou acompanhar o senhor. Já escrevi, vou fazer meu dízimo em cima do que eu quero receber. Hoje não dá, mas eu vou fazer em cima do que eu quero receber. Hoje ainda não tenho esse salário. Eu não tenho, mas eu já fiz. Já está feito, tá bom? Então, essa é a direção, essa é a orientação. Se você quiser me acompanhar. Não vou, pastor, não tem problema. Vem receber unção. Pastor, eu vou com o senhor. E eu sei que Deus vai honrar o senhor. Como alguém aqui já em outra vez que nós fizemos isso aqui, já pode contar o testemunho. Pastor, eu escrevi hoje. Chegou lá, Patrícia? Chegou? Até as duas Patrícias, né? Chegou? Eu vi outra mão. Dani, chegou, Dani? Mais alguém? Will, Rose, Bruno, Dani, Vânia. Não é a primeira vez. Isso aqui não é a primeira vez que a gente está fazendo. Eu faço isso desde lá de Santa Rosa. Aqui eu não sei quantas vezes eu fiz. O pastor Toninho fala, time que está ganhando não se mexe. O principal de tudo aqui hoje, nós já fizemos, que foi ouvir a voz de Deus. Já ouvimos a diretriz de Deus. E agora, pastor? Agora nós vamos agir mediante a palavra. Tá bom? Pega aí na sua mão. Você vai vir para frente e vai ter um diácono que vai ungir a sua testa. Os diáconos, prestem atenção. Hoje vamos ungir a testa. Por quê? Simbolizando a sabedoria que Deus vai dar. Porque profissional que não tem sabedoria para agir não chega em lugar nenhum. Então tem que ter sabedoria. Quem dá a sabedoria? Deus. Então nós vamos ungir a sua testa e nós vamos ungir a sua mão. Para Deus te dar força e saúde para você trabalhar. E não depender de ninguém. Tá bom? Um diácono com óleo para ungir. Outro diácono para pegar esse material. Vai pegar assim fechado. Tem um elástico que está aqui, ó. Depois que finalizou tudo, traz aqui para o altar que nós vamos orar. Eu vou pôr esse elástico aqui, eu vou guardar. E eu vou seguir orando para Deus responder na sua vida. Tá bom? Vamos embora? Venha receber a unção. A música está pronta, Gleice? Tá? Então, você vem receber unção. Você deixa o papel. Pastor, eu não escrevi nada. O senhor me dá 1 minuto, 2 minutos para escrever? Sim. Pastor, eu posso levar o meu papel e trazer no próximo culto? Pode. Pode, mas hoje nós estamos ministrando isso sobre a sua vida. Tá bom? Fica à vontade. Venha. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça
de paz. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e família, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Mais uma vez que a bênção se derrame até 1000 gerações, a família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Estende sua mão para cá. Deus, aqui está o sonho desse povo. Conosco, através da transmissão, eu sei que há outras pessoas sonhando, cada um tendo o desejo de receber um valor X como fruto do trabalho desenvolvido. O sonho está diante do Senhor. O nosso pastor disse uma ocasião: se eu posso sonhar, Deus pode realizar. Então, assim como o pastor Toninho nos ensina, nós estamos fazendo, estamos sonhando. É claro que para que o sonho se torne realidade exige planejamento. E eu sei que meu irmão e minha irmã sabem disso também. Vão planejar, vão achar os caminhos, os meios para chegar lá. Além do planejamento,